Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Como é que passou aí a terça-feira? Espero que bem, espero que com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça dele e a paz dele esteja com você hoje e sempre. Amém? Espero que vocês estejam bem. Como é que foi a terça-feira até agora? Agora são, deixa eu ver aqui, 6h04 da noite. Daqui a pouco já estou indo embora também, só vim aqui gravar esse devocional, né, que a gente fez sobre carne versus espírito, irmãos. Vamos descobrir quem que está vencendo, hein, em nossas vidas. Amém? Mas antes, vamos orar para a gente agradecer ao Senhor. Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja somente a Tua presença, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Gratidão, meu Pai, por tudo que ainda, por que está fazendo, meu Pai, e por tudo que ainda vai fazer, meu Pai. Eu coloco, meu Pai, a minha vida, meu Pai, coloco a vida dessa pessoa que está assistindo na sua presença. Meu Pai, eu coloco essa mensagem que queremos falar aqui, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando, meu Pai, mas seja o seu Espírito Santo que esteja falando. Papai, coloca as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor vai fazer a Tua vontade, meu Pai, sobre essa mensagem e sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, conduza, meu Pai, essa mensagem conforme a Sua vontade. E, meu Pai, seja bem-vindo em nossos corações e nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? E aí? A carne ou o espírito que está vencendo na sua vida? Qual dos dois? Vamos descobrir, irmãos, o que a gente está fazendo para nossas vidas? Amém? Então, carne versus espírito, irmãos, é o tema da nossa mensagem hoje. Irmãos, Jesus nos diz que a verdade liberta as pessoas do pecado da carne. E quem crê em Deus, quem crê em Deus e é fiel a Ele é livre. Irmãos, vamos abrir ali em João 8:31 a 36, amém? Glórias a Ti, Senhor. A palavra está aqui, tá, irmãos? E eu estou lendo, como eu sempre faço, o que eu anoto, tá? Eu estudo, leio a palavra, releio, e o Senhor, eu vou sentindo no meu coração. O Senhor não fala nada comigo não, tá? Porque o Senhor já falou. O que está escrito aqui é o que Ele falou, tá? Então eu estou lendo aqui e estou escrevendo aqui, tá? Tudo praticamente que o Senhor falou aqui. O Senhor falou, está escrito aqui, ó. A gente não pode mudar nada do que está escrito aqui nessa palavra. Amém? Então fala assim, irmãos. João, capítulo 8, do versículo 31 ao 34. E fala assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha o que eles perguntaram, hein? E Jesus então respondeu, irmãos: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Então, irmãos, Jesus diz que quem peca é escravo do pecado, certo? Mas o filho sempre faz parte da família. Então, quando você peca, você não é da família, irmãos. Você é excluído. Certo? Você é separado. Porque você é escravo. Entendeu? Você não permanece para sempre. Infelizmente, você é separado, irmãos. Certo? Ó, Jesus diz que se o Filho libertar as pessoas, elas serão verdadeiramente livres. Amém? Irmãos, olha o que fala aqui, ó. Jesus diz que quem permanece na sua palavra será seu discípulo e conhecerá a verdade que os liberta. Irmãos, olha aí pra você ver, a verdade que os liberta. Aí a questão que eu queria perguntar para nós, para mim e para você. Será que estamos sendo discípulos de Jesus Cristo como os 12 apóstolos e Paulo? Será que estamos fazendo o que eles fizeram?
Que é falar do amor de Jesus Cristo, falar o que Jesus Cristo fez e fazer o que eles fizeram, irmãos. Bater de frente. Bater de frente com a carne. Bater de frente conosco, com o nosso eu, com o nosso orgulho. E falar o que Jesus Cristo veio fazer aqui, irmãos. Será que estamos fazendo isso mesmo? Ou será que estamos fazendo só a nossa vontade? E deixando de fazer a vontade de Jesus? Ele falou, aquele que faz o que eu ordeno é meu amigo. Olha o que ele falou na palavra dele, irmãos. Então, Jesus, irmãos, fala sobre uma liberdade que somente Deus pode prover, dada somente àqueles que crê e são fiéis à sua verdade e à sua vontade. Irmãos, Jesus Cristo fala que a verdadeira liberdade e poder a verdadeira liberdade, irmãos, é poder escolher o que fazer. A palavra de Deus, irmãos, precisa entrar em nós para nos libertar de todo mal, de toda opressão e de toda mentira que nos escraviza. Entendeu? O pecado, irmão, todo pecado, ele nos escraviza. Ele não deixa a gente escolher para onde que a gente vai, porque a gente fica dependente do pecado. É de tudo, irmãos. Eu estou falando de tudo. Vício, mentira, pornografia, tantas outras coisas, irmãos, que a gente fica preso, irmãos, preso. Porque a gente depende deles, certo? E a gente trata esse pecado como um bichinho de estimação. E se a gente crê em Jesus Cristo, a gente vai ser liberto, irmãos. A gente vai ser liberto. Mas a gente tem que crer e obedecer, irmãos. Irmãos, quando nós não vivemos a palavra de Deus como seus discípulos, nós somos escravos com tantas coisas que estão ao nosso lado. Todos os dias, irmãos. Quando vivemos presos à vaidade desse mundo, irmãos, elas nos inquietam, como eu acabei de falar aqui, irmãos, e nós não teremos poder de escolha. Olha para você ver, se a gente ficar preso no pecado, a gente não consegue nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para frente. A gente fica só assim, ó, olhando para baixo. Porque a gente está errado. A gente não consegue olhar para cima, para o céu, olhar para Jesus Cristo. A gente não consegue, irmãos. Porque a gente está preso. Está preso numa gaiola, que é o pecado. Certo? Que é a nossa carne, que é as nossas vontades. A gente está fazendo só o nosso. A gente não está fazendo a vontade de Deus, irmãos. Irmãos, olha o que Jesus fala em Mateus, capítulo 26, 41, irmãos. Olha o que ele fala para os discípulos, irmãos. Ele fala assim, ó. Ele foi orar no Getsemane, irmãos. A história do Getsemane. Ele foi orar e chamou os discípulos, certo? E aí Jesus foi orar. Aí, beleza. Acabou de orar, aí ele levantou. E quando ele levantou, os discípulos estavam dormindo, irmãos. Porque Jesus pediu para eles orar junto com ele, porque ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava suando sangue por causa de mim e por causa de você, irmãos. Por causa dos nossos pecados. Certo? E aí, irmãos, olha o que Jesus fala no versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a carne, irmãos, é fraca para buscar a Deus, mas ela é muito forte para fazer você pecar, irmãos. Ela é muito forte para fazer você se distanciar de Deus. Ela é muito forte para fazer você não querer buscar Deus, irmãos. Ela é muito forte, demais, porque ela é pecaminosa, irmãos. Porque ela é do inimigo. Ela é do inimigo, irmãos. Depois que Adão comeu o fruto, o inimigo já tomou posse ali, irmãos. Infelizmente, irmãos, ele tomou posse por causa da desobediência de Adão. E aí Jesus Cristo, ele veio e morreu naquela cruz para quebrar essa maldição, irmãos. E ele quebrou essa maldição. Ele quebrou essa condenação, irmãos. Ele quebrou. Irmãos, vamos descobrir. E outra, eu falei para você que a carne é fraca para buscar Deus, né? E o espírito é forte, irmãos. O espírito é forte para buscar Deus. Vamos ver o que Paulo
fala com os romanos, irmãos, e seus irmãos em Cristo Jesus, e não seremos mais condenados. Olha para você ver, irmãos. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o 8, irmãos. É tremendo isso aqui, irmãos, o que Jesus fez por nós. Olha o que fala, olha. A vida pelo Espírito, o nome do título, tá? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, irmãos, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito Santo, irmãos. Então, irmãos, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, irmãos. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Irmãos, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, irmãos. Só até aqui. Olha para você ver como, irmãos, que a carne nos escraviza, como o pecado nos escraviza. É isso que Jesus quer falar ali, irmãos. E que quem peca daquele jeito, tipo, não aceita o erro por causa do orgulho, é dominado pelo orgulho, é dominado pelos vícios, é dominado por tudo que é errado, que é contra a palavra de Deus. Isso é você ser escravo, irmãos. Você ser livre é você poder escolher. Eu não quero ser escravo do pecado, eu não quero ser escravo da pornografia, do vício e de tantas outras coisas que me afastam de Deus. É você ser livre. É você, irmãos, começar a ler essa palavra. Como eu comecei, irmãos. Eu não sou melhor do que você, irmãos. Mas eu estou tentando viver uma vida conforme a palavra de Deus. Irmãos, estou conseguindo. Não está sendo fácil. Não é vida fácil. Você está em Cristo Jesus, irmãos. Não é fácil. É batalha todo dia, irmãos. Se você está pensando que você vai se converter e vai parar as batalhas, vai parar as lutas, vai parar as dores, não vai, irmãos. Vai vir muito mais, porque o inimigo ele vai tentar te parar de tudo quanto é jeito. Mas aí basta você começar a ler, a orar, a buscar a presença do Senhor, a jejuar e a praticar a palavra, irmãos. O que é praticar a palavra? É falar do amor dele também. Falar como os discípulos falou. É você ser um discípulo de Jesus Cristo. E aí? É a pergunta que eu faço, irmãos. Para cada um de nós, irmãos. O que está vencendo em nossas vidas? O que está vencendo em nossas vidas? A carne ou o espírito? A carne, tipo as nossas vontades, ou a nossa cruz? Ou a vontade de Deus? O que tem vencido na sua vida, irmãos? O que tem vencido na sua vida? O que tem te dominado, irmãos? É as suas vontades? É o seu egoísmo? É o seu orgulho? É o seu vício? É tudo que te afasta de Deus? Ou é a palavra de Deus, irmãos? Ou é a presença de Deus? Ou é o teu joelho no chão todo dia agradecendo a Deus, pedindo a Deus para te revestir de toda a armadura de Deus? Fala lá em Efésios 6, irmãos. E aí, o que tem te dominado?
O que tem te escravizado, irmãos? Hein? Desculpa, irmãos, desculpa. Estou sendo sincero, irmãos, do fundo do coração. O que tem te dominado, irmãos? É o espírito ou é a carne? O que você tem feito à vontade? A sua ou a de Jesus? Que é pregar a palavra dele, que é viver o amor dele, que é conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade, irmãos? O que fala lá em João capítulo... Olha, eu vou abrir, irmãos. Eu gosto de mostrar, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas podem achar que a gente não está falando o que a palavra fala. Olha o que fala em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo está dizendo isso, irmãos. Então ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode buscar a presença de Deus e sentir a presença de Deus e louvar a Jesus Cristo verdadeiramente se não buscar Jesus Cristo, irmãos. Se não viver uma vida conforme a palavra, se não orar, se não buscar a leitura da palavra diariamente, se não jejuar para quebrar suas vontades e se não praticar essa palavra, irmãos. Não adianta, irmãos, você tentar viver falar para as pessoas igual eu fazia. Eu fazia, irmãos, eu assumo. Eu fazia. Durante 18 anos da minha vida, irmãos, eu vivia uma vida de hipocrisia. Eu mentia para um tanto de gente, irmãos. Irmãos que eu amo até hoje. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu, irmãos. Eu magoei ele muito. Mas eu pedi perdão para ele. Falei, você me perdoa por tudo que eu fiz contra você. E primeiro eu pedi perdão para Deus. Eu chorei muito. O senhor conhece, o senhor sabe. Eu chorei demais. Porque eu não queria, na verdade, eu, Thiago, não queria ter magoado. Mas eu estava cego. Eu não conseguia enxergar, porque eu estava sendo escravo do pecado. Eu estava sendo escravo da mentira. O pai da mentira, irmãos, é o diabo. É o inimigo. É o nosso adversário. Então, vigiai e orai. Como Jesus fala lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para buscar a Deus, irmãos. Então, o que tem vencido na sua vida? Que a gente venha pensar, irmãos. Que a gente venha pensar. Amém? É essa mensagem que eu queria deixar para vocês, irmãos. Espírito versus carne. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja a Tua presença, meu Pai. Gratidão por tudo que o Senhor fez, meu Pai, por tudo que está fazendo. Desculpa. E por tudo que está fazendo, por tudo que vai fazer, meu Pai. Gratidão, meu Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz. Gratidão por não haver condenação para a gente, meu Pai. Aqueles que lêem, meu Pai, a Tua palavra e praticam ela, meu Pai. Aqueles que são discípulos de Ti, Senhor. Gratidão, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar a Sua graça sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está do outro lado da tela aqui, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da Sua graça, do Seu amor, do Seu perdão, da Sua ousadia, da Sua cura, meu Pai. Nos transforme, meu Pai, cada dia, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, manifeste o seu poder sobre as nossas vidas. Nos usa, nos capacita, nos ensina a andar nos seus caminhos, meu Pai. E faça da sua vontade, hoje e sempre, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Ó, não esqueça, por favor, irmãos, de compartilhar. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Compartilha, comenta, curta, tá? Entra lá, irmãos. Que outras pessoas venham assistir, irmãos, que eles possam mudar de vida através dessa palavra, porque eu não tenho poder para nada, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Fica com Deus, até o próximo vídeo, viu?